visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia. Aqui é teu, a casa está pronta, estamos te esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino.
nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Amém, Deus. Pedimos pela tua presença aqui, Pai. Não estamos aqui em vão adorando a parede, Deus, mas que o nosso louvor não venha simplesmente bater no teto e voltar para nós, mas que ele venha chegar aos teus ouvidos. Que tu venha sentindo com um perfume suave, Deus. Aleluia. Declare isso a Ele. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos te esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo. Gostaria de ouvir só na igreja. Hosana, Hosana, o noivo vem. Concentre-se na voz que está ao seu lado. Escute toda a igreja cantando, aleluia. Declare o nome dele. Hosana, ele vem, Hosana, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. O noivo vem, o noivo vem, ele vem, Hosana. Declare isso com toda a sua força. Hosana, o noivo, o grande dia se aproxima, aleluia. O noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, ele vem, o noivo vem. Aleluia, aplauda ele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor
não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, Deus, humildemente entrando na Tua presença, Pai. Pedimos pela Tua presença para que Tu venha curar, Deus, os nossos corações, todas as feridas, Pai, que adquirimos ao longo da semana, Deus, ao longo do nosso caminhar. Mas sabemos que Tu tens, Deus, a água viva, Pai, que é capaz de curar tudo. Venha sobre nós, Pai, aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare só Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declara o nome dele. Declare, aleluia. Declara o nome dele, aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Aleluias. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A
tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu não sei se vocês conhecem a passagem dessa música, e é uma música que particularmente eu gosto muito, porque eu me vejo muito nessa passagem, porque quando eu olho para aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela reconhecia que ela era uma pecadora, ela sabia quem ela era, ela sabia que ela fazia coisas que eram erradas, mas ela tomou a decisão de que ela queria oferecer a adoração dela para Jesus, porque ela não queria mais ser da mesma forma. Quando a gente olha ao longo da Bíblia, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas não foram mais as mesmas. Elas saíam curadas, elas saíam purificadas, elas saíam transformadas. E aquela mulher, ela não se importou de que ela seria mal vista, porque a sociedade excluía ela, as pessoas excluíam ela. O próprio Simão, que recebia Jesus em sua casa, escolheu excluir aquela mulher. Não entendeu como Jesus permitia que uma mulher pecadora encostasse nele, mas para Jesus isso não importava, porque ele disse para Simão: quem foi muito perdoado, muito ama. Então, quando a gente olha para Jesus, quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu fui muito perdoado. Por isso eu muito amo. Então, quando essa música fala, não importa o preço do perfume derramado, é porque muitas pessoas vão questionar a nossa adoração. Muitas pessoas não vão entender aquilo que a gente está oferecendo para Deus, porque as pessoas não sabem aquilo que a gente fala com Ele, as pessoas não sabem o que a gente faz, as pessoas não sabem de onde Deus tirou a gente, então elas não entendem por que nós adoramos a Deus, por que nós oferecemos a nossa adoração a Deus. Mas não importa o que as pessoas dizem, não importa o preço do perfume derramado, não importa aquilo que eu estou oferecendo, se é muito ou se é pouco, importa a qualidade daquilo que eu ofereço. Aquela mulher só tinha aquele perfume para oferecer, e ela ofereceu ele a Jesus. Então que nessa noite você possa oferecer a sua vida para Jesus. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não quer o seu status, Jesus não quer nada além do seu coração. Então que se você possa chegar diante do altar de Jesus hoje e dizer como aquela mulher, ela não falou nada, ela só chorava e derramava o perfume, e chorava e enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela. Porque às vezes a gente não consegue falar, mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. Então se você não consegue falar, chore na presença do Senhor. Se você consegue falar, fale para Ele aquilo que você entrega para Ele nessa noite, mas ofereça a sua adoração para Ele. E não deixe as pessoas dizerem que esse perfume é muito caro, deixa isso pra lá. Não, foque na sua adoração com Jesus, porque ninguém entende, ninguém sabe o que a gente passa, mas o Senhor sabe. E quem foi muito perdoado, muito ama. Por isso nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então declare nessa noite, não importa o preço. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Nós queremos mais de ti. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranga com a sua glória E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranga com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Peça mais a Ele nessa noite. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranga com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranga com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Deus. Amém. Vocês podem tomar os seus assentos.
Boa noite para aqueles que eu não cumprimentei ainda. Bom, agora nós vamos passar, antes do momento da pregação da palavra, nós vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. E eu vou chamar aqui o Pablo, que vai estar ministrando esse momento. Amém? Amém. Amém, amada igreja. Eu gostaria de estar convidando os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, no seu verso 9. Aprender um pouco aí com o rei Salomão, esse livro aí que nos transmite muita sabedoria. Provérbios 3, 9. Assim diz a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Versículo 9: honra o Senhor com os teus bens. A reflexão que eu gostaria de trazer aqui nessa noite é principalmente que, para nós honrarmos a Deus com nossos bens, não necessariamente a gente deve estar despendendo, né, do nosso dinheiro, dos nossos bens na igreja, na casa do Senhor, mas o ato de nós honrarmos a Deus com nossos bens, com tudo aquilo que nós temos, vai muito além disso. E nós podemos, até mesmo na rua, quando alguém está precisando de um dinheiro, quando alguém nos pede alguma ajuda, nós podemos ajudar. Quando alguém está precisando de uma comida, nós podemos oferecer. Quando alguém às vezes está precisando de uma carona para vir para a igreja, para ir embora, para ir no hospital, e nós oferecemos essa carona, então aí nós estamos honrando ao Senhor com nossos bens, e não necessariamente estamos aqui ofertando, né, e dando dízimos à casa do Senhor. E principalmente nessa questão de oferecermos dízimos e ofertas na casa do Senhor, o que conta muito para Deus não é aquilo que nós damos, ou o quanto nós damos, ou o que nós fazemos e o quanto nós fazemos. Mas Deus, ele gosta muito mais de olhar para o nosso coração, e Ele vai muito além do que nós fazemos e damos, mas principalmente naquilo que nos move, ou seja, o que nos motivou a fazer aquilo. Se você leu essa palavra aqui e ficou motivado a dar dízimos e ofertas a Deus, porque Ele prometeu aqui transbordar os teus lagares de vinho, aí você está dando e ofertando a Deus pelos motivos errados. Mas se você está realmente ofertando a Deus aquilo que você tem, honrando Ele com seus bens, com alegria no seu coração, não esperando nada em troca, aí sim Ele se alegra, e aí sim provavelmente Ele irá transbordar os teus lagares. Não dando a Deus esperando algo em troca, não fazendo um favor para alguém esperando um favor de volta, oferecendo uma carona esperando que Ele vá te recompensar de alguma forma, mas fazendo bem a Deus, fazendo bem ao próximo, dando o nosso testemunho, honrando a Deus, principalmente com o nosso coração, ou seja, movidos pela intenção correta. Amém? Era essa palavra breve que eu gostaria de trazer. Agora os irmãos, os auxiliares Ian e Rafaela estarão passando para entregar os envelopes e com a maquininha. Fique à vontade. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Amém, amados. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos fazer nossa oração a Deus, entregar a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. E o maior dízimo e oferta que nós podemos entregar a Ele é a nossa oração. Amém? Amado Deus, nos conectamos contigo aqui nessa noite, Pai, porque queremos entregar a Ti um pouquinho daquilo que Tu tem nos dado, Pai. Queremos devolver, Pai, uma parte daquilo que Tu nos tem abençoado, Deus, porque nós não teremos nada a ofertar a Ti se Tu não tivesse nos abençoado primeiro, Deus. E muitas vezes nós nos vemos num momento de cobrança, Pai, pedindo a Ti que Tu nos ofereça mais, mas que Te demos nós para que Tu houvesse de nos abençoar, Deus. Então por isso somos gratos, Pai, pelo pouco, pelo muito que temos, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós, Deus, na fartura e na dificuldade, Deus. Que Tu venha, meu Pai, em nome de Jesus, abençoar aquele, Deus, que tem tido dificuldade para colocar comida em sua mesa, Deus. Aquele pai que tem tido dificuldade em criar os seus filhos, aquele jovem, Deus, que tem tentado entrar no mercado de trabalho e não consegue, Pai. Que Tu venha em nome do Senhor Jesus, Deus, abrir as portas, abrir janelas, Deus, para que esse jovem venha conseguir, Deus, entrar no mercado de trabalho, encontrar um emprego, Deus. Algo que tem sido muito difícil nos dias de hoje, Pai. Mas sabemos que os Teus servos não estão desamparados, Deus. Nunca vimos o justo mendigar o pão e não será hoje que nós veremos, Deus. Então que Tu possa abençoar a Tua igreja, Pai. Que Tu possa derramar cada dia mais bênçãos, Deus, para que nós possamos a cada dia mais entregar mais e mais ofertas a Ti, Deus, com alegria, Pai. Muitas vezes nos víamos, Pai, num momento de dificuldade, onde queríamos ter algo a ofertar, Deus. E Te pedíamos, Pai, será que Tu não pode colocar um salário no meu bolso, algo para que eu possa ofertar em Tua casa? E hoje muitas vezes nós temos, Deus, mas ingratamente nós não ofertamos, Pai. Então que Tu venha, Deus, também quebrantar, Deus, e amolecer o coração daquele que tem dificuldade, Deus. Que venha amolecer, Deus, aquele que tem dificuldade em abrir a mão em Tua obra, Pai. Aquele que tem dificuldade, Pai, em ajudar os outros que estão na rua, Deus. Aqueles que precisam, Deus. Porque sabemos que tanto querer quanto realizar são Teus. Então que Tu venha colocar esse querer, essa fome e sede, Deus, de transmitir o Evangelho por aí, Pai. Fazer aquilo que Tu faria se Tu estivesse em nosso lugar. Que Tu venha colocar isso em nossos corações dia e noite, Deus. Porque sabemos que essa bondade, Deus, não provém de nós, mas ela parte de Ti, Pai. Então nos fazemos agradecidos por tudo que Tu tens feito, pelas dificuldades, pelas bonanças e por Tua mão, Deus, por Tu ter olhado por nós, Pai. Porque sabemos que mesmo quando não vemos, Deus, sabemos que Tu está ali nos cuidando, Pai. É isso que nós choramos, Deus, e nos fazemos agradecidos, Pai. Que Tu possa abençoar, Deus, essa casa, dar sabedoria àquele que utilizará os bens e a estratégia, Deus, para a utilização dos recursos da forma correta, Pai. É isso que nós choramos em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém e amém. Aleluia. Fique no seu lugar, pode se sentar que passaram aí para recolher os dízimos. Amém? Romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai das asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Eu gostaria de estar chamando aqui o Ian para dar continuidade ao momento dos avisos. Amém. Tudo bem, igreja? Como é que vocês vão? Vou dar aqui rapidamente alguns avisos. Queria dar avisando aí para vocês do congresso, né, o Wake Up, que vamos ter aí. Vai ser um evento no estilo aí do Descend, né, que a gente vai fazer. A gente aqui da igreja da Nova Vida, da freguesia, vai estar indo para a igreja da Nova Vida da Olaria, não é isso? O de Colubandê é lá em Niterói, não é isso? Então a gente vai ou pelo ônibus da sede, ou se alguém quiser combinar da gente sair daqui mesmo, a gente pode vir. As inscrições ainda estão abertas, Juliana? Você sabe se ainda tem vaga? Tem poucas vagas, então se inscrevam aí. Próximo slide, por favor. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, a gente tem aí sempre já a clássica Escola Bíblica Dominical, já usando a igreja, a revista nova da igreja, que é o Fardados para a Guerra, e aí a lição 1 vai ser a guerra interna, o homem interior versus o homem exterior, aí não percam. Cultos, primeiro domingo do mês, são os cultos da Santa Ceia, então venham cá, se vocês tiverem o desejo de tomar a Santa Ceia, só aqueles, claro, que já se batizaram. Próximo slide. Domingo às 10 horas a gente tem os cultos das primícias, dessa vez a gente vai ter a série, né? Pode passar o slide aí, por favor.
a série Emoções, que vai ser todos os domingos de julho, às 10 horas. A gente vai ter aí uma pregação especial falando sobre emoções. Certo? Próximo slide é o culto de celebração e fé. Todos os domingos às 19 horas a gente tem aí o nosso culto da noite. E próximo slide. Acabou, é isso. Eu quero chamar aí a Juliana agora para dar continuidade à pregação da palavra. Nossa, é muita coisa. É máscara, é Bíblia, é tudo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Moreno. Sou aqui dessa igreja mesmo, né? Senão não estaria aqui, né, pregando. Bom, eu sou auxiliar diaconal aqui na igreja. E hoje foi me incumbida essa missão de trazer a pregação da palavra. Então, desde já, se eu ficar nervosa, se eu gaguejar, vocês desconsiderem, né? Mas a palavra de Deus vai ser pregada. Amém? Bom, o título da mensagem de hoje é Não Abra Mão de Jesus. E eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em 1 João, no capítulo 1, nós leremos o versículo de número 3, na parte B desse versículo. 1 João, está lá depois de 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo de número 1, e nós leremos a partir do versículo 3, nós vamos ler a parte B do versículo 3. Bom, diz assim: Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a sua palavra foi lida, Jesus. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, e ouvir da parte de ti aquilo que o Senhor quer falar conosco. Te peço, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai, que não seja eu falando de mim mesma, mas que seja o teu Espírito agindo através da minha vida, Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu gosto muito de João, é um dos meus discípulos favoritos. E aqui, essa carta de 1 João, é uma das cartas que, né, das 3 cartas que João escreveu, e eu gosto muito dela porque fala muito sobre a nossa vida com Deus. Ela fala muito a respeito da vida do cristão e tudo mais. E aqui nesse versículo 3, né, nessa parte B que a gente leu, né, diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Bom, nós conhecemos, mesmo aqueles que não frequentam uma igreja, né, conhecem, né, a história de Jesus. A gente sabe por alto, a gente sempre acaba ouvindo, né, por alto. Nós temos o entendimento de que nós fomos salvos, nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, e nós sabemos que ele fez isso para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, né? Na teoria, a gente sabe de todas essas coisas. E a gente sabe, né, o que talvez a gente não saiba tanto, é que aquele que aceita Jesus passa a fazer parte da família de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, né, que diz que todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não sabemos que nem todos somos filhos de Deus. Nós passamos a ser a partir do momento que aceitamos a Cristo, né? Então, nós muitas vezes conhecemos, né, esse sacrifício de Jesus. Tem o versículo que a gente fala que é o versículo áureo da Bíblia, que é João 3,16, né, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui, né, João, ele escreve que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a nossa comunhão é com Deus. E aí, quando você vai olhar, né, o original dessa palavra, né, não que eu saiba grego, mas eu pesquisei, né, em grego, essa palavra vem do grego koinonia, que significa relacionamento e compartilhar da intimidade. Então, o que João está dizendo é que nós devemos nos relacionar e ter intimidade com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? E aí a gente sabe, muitas vezes, de todas essas coisas, a gente entende o sacrifício de Jesus, ou a gente ouve falar, e a gente sabe que a gente recebeu a salvação, e a gente sabe que a gente recebeu a graça, mas o que é uma pergunta retórica, né, que me levou a refletir muito lendo essa passagem é: será que a gente realmente entendeu isso de verdade, na prática? Porque, dando um exemplo, né, eu não sou muito boa, nunca fui muito boa de física, né, quando eu estava na escola.
eu entendia a teoria. Quando chegava na hora de aplicar aquilo na prova, fazer aquelas fórmulas, aquelas contas, eu errava tudo. Todas as perguntas de teoria eu sempre acertava, mas as perguntas que era para fazer a conta e saber a fórmula, eu errava tudo, por mais que eu estudasse, porque eu não entendia aquilo de fato, né? Eu sabia na teoria, mas na prática não. E aí, eu queria que vocês fossem comigo para o versículo 5, que diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João aqui, ele traz informações muito pertinentes. Ele fala, né, que Deus é luz. E nós sabemos, né, lá em João, no capítulo 1, João também descreve isso, né, que Jesus era a luz, do capítulo 1, no capítulo 3, fala que Jesus era a luz e que as trevas não prevaleceram contra ele. Ou seja, quando João fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, ele está se referindo, né, ao pecado. É impossível a gente andar com Deus e a gente viver, né, deliberadamente na prática do pecado. Não combina com Deus a gente viver na prática do pecado. Então, a pessoa que anda nas trevas não tem como manter uma comunhão com Deus. É isso que João ele começa dizendo aqui, né? Que Deus ele não habita em meio ao pecado. E aí, né, quando a gente olha para a sociedade em que a gente vive, e falo isso porque nós somos jovens, né? A gente até brinca aqui que alguns são jovens há mais tempo, mas todos somos jovens, né? E a gente vive numa sociedade em que, quando a gente olha, muitas pessoas, elas se dizem cristãs. As pessoas gostam, né? Conheço muitas pessoas, e com certeza vocês conhecem, que gostam de ouvir um louvor, que acham, aquilo é tão bonito, né? Transmite uma paz tão grande e tudo mais, que às vezes abre ali um post do Instagram e tem um versículo da Bíblia e fala, Deus te ama. Amém. Deus me ama, glória a Deus. Aí compartilha e tudo mais. As pessoas, muitas pessoas que não estão dentro de uma igreja simpatizam com Cristo, né? Muitas pessoas acham bonito e tal, e compartilham trechos de pregação, né? Porque hoje em dia com a rede social tá bem mais frequente você conseguir compartilhar trechos de pregações, e aí compartilham aquelas pregações que falam sobre o amor de Deus, sobre a graça de Jesus e tudo mais. Então a gente vive numa sociedade que está na moda, né? Você ser cristão. Muita gente diz ser cristão e nem frequenta uma igreja, nem sabe nada da palavra de Deus. E aí, né, o que João ele transmite aqui nesse versículo, né, pelo fato de Deus ser luz, é que o fato da gente simpatizar com Cristo não torna a gente cristão. O fato da gente gostar, achar legal, tem muitas coisas que a gente acha legal, mas que a gente não faz, não quer dizer. Tem pessoas que a gente acha legal e que não são nossos amigos só porque a gente acha legal a pessoa. Né? A gente acha legal e tudo mais, mas não fazem parte do nosso relacionamento de intimidade, né? E eu, preparando isso, essa mensagem que eu até comentei com algumas pessoas que foi uma mensagem bem difícil de eu conseguir preparar. Eu estou preparando essa mensagem desde o final de maio, porque eu tenho muito receio, né, quando a gente sobe no altar, de falar algo que não seja aquilo que Deus quer que a gente fale. Então, eu pedi para que, se Deus quisesse falar isso, que Ele confirmasse isso de várias formas, e eu fui recebendo essas confirmações. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso. Quando a gente olha, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, isso está lá em Atos 11, diz que eles estavam pregando a palavra de Deus, e a sociedade, as pessoas que não conheciam a Cristo, falaram assim, chamaram eles de cristãos. Ou seja, não foram eles que falaram, não, agora eu sou cristão. Cristão significa pequeno Cristo, né? E a sociedade olhou para as ações deles, para a forma como eles agiam, como eles falavam, como eles se portavam, e falaram, lá, os cristãos. Ou seja, é algo que a sociedade reconheceu naquelas pessoas. Eles tinham algo de diferente que aquela sociedade não tinha. Eles tinham algo para oferecer que as outras pessoas não tinham para oferecer. Né? E que é essa luz que Deus é. Eles tinham a luz de Deus. E as pessoas conseguiam ver isso neles, a partir do posicionamento deles como cristãos. Né? Então, para ser cristão, o que João começa ensinando a gente aqui, é que a gente precisa ter comunhão com Deus. Porque eu só posso ser, né, aquilo que Deus é. Porque se eu sou um pequeno Cristo, eu preciso fazer aquilo que Cristo faz. E para eu fazer o que Cristo faz, eu preciso conhecer o que Cristo faz. Então, é a partir de uma comunhão com Deus
que a gente começa realmente a ser luz, né? E aí, João, ele continua, né, no versículo 6, dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o que João está dizendo é que muitas pessoas podem falar muitas coisas, e a gente vê muito isso ao longo da nossa vida, né? E as pessoas gostam da palavra, e muitas pessoas se dizem cristãos, e quando não é de se surpreender quando pessoas tomam determinadas atitudes que a gente vê aí, tantas heresias ditas em púlpitos, tantas coisas que são feitas, porque as pessoas, elas podem falar o que elas quiserem, né? Elas podem dizer, eu sou cristã, eu sou de Deus e tal, só que a atitude dela é que vai mostrar aquilo que ela é, né? Então, quando a gente olha também para a pessoa de Jesus, aqui no versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E João está falando isso para a gente, e quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Ele não negociava com o pecado. A gente fala muito isso, e a gente vive num tempo onde é muito necessário a gente falar isso, que Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, quando a gente olha a história de Jesus, o andar de Jesus, a forma como Jesus se conduzia, a gente vê que Jesus, ele não se furtava se a pessoa se a mulher era adúltera, se a mulher era mal vista pela sociedade, se aquela samaritana, ele não devia falar porque era samaritana, e ele não quer saber disso, ele quer saber de que aquela pessoa se achegou a ele e que ele tem poder para transformar a vida daquela pessoa. Então, ele aceita aquele que vem a ele. Né? Mas ele nunca disse, as pessoas citam muito também essa passagem, por exemplo, da mulher adúltera, né? Ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Muitas pessoas falam isso. Só que depois ele vira para ela e fala, onde estão os teus acusadores? E ela diz, todo mundo foi embora. E aí ele fala, então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então ele não fala, quem não está com erro, quem está sem erro, atira a primeira pedra. E pronto, acabou ali. Não, ele diz, olha, apesar de eles não terem poder para te julgar, isso não quer dizer que você possa continuar andando na prática do pecado. Se você precisa do perdão, eu tenho o perdão para te dar. Mas a partir de então, se conduza de forma diferente, seja diferente, haja diferente. Porque não basta você dizer que teve não basta a gente dizer que teve um encontro com Jesus, e eu conheço Jesus, Jesus é um cara legal, e isso não gerar transformação na nossa vida. Porque eu costumo dizer muito isso aqui, que as pessoas, elas sempre observam a gente. Ainda mais quando você fala que você é cristão. Quando você fala que você é cristão, parece que colocaram um holofote na sua cabeça, e aí todo mundo vai observar o que você diz, e qualquer coisa que você fizer, que as pessoas, às vezes, nem conhecem a palavra de Deus, mas que elas acharem que é diferente, elas vão virar e falar, mas você não era cristão? Você não disse que você era cristão? Você não disse que você estava na igreja? Então, nós carregamos, né, essa placa, e a gente tem falado muito isso aqui nos cultos, que a gente utilize essa placa, que aqui, como o João disse, se andarmos na luz como Ele está na luz, que a gente comece a olhar para as nossas vidas e que a gente escolha andar na luz, para que a gente consiga ter essa comunhão com Deus, e quando as pessoas olharem essa placa, a gente não acha que é ruim ter uma placa dizendo que você é cristão, mas que isso seja algo que vai gerar uma transformação no ambiente que você chega. As pessoas forem buscar uma referência, elas vão olhar para você e falar, não, aquele cara ali, ele é cristão. Você é cristão, então ora por mim. A gente compartilha muito isso aqui na igreja. Quantas vezes a gente está num lugar e às vezes as pessoas que estão sempre ali preparadas para julgar a gente, isso e aquilo, quando elas passam por um problema, elas não vão procurar as pessoas que não são cristãs. Elas vão procurar aqueles que são cristãos e falar, olha, ora por mim, eu preciso de ajuda e tudo mais. Então, essa placa não necessariamente é uma coisa ruim, né? Depende daquilo que a gente faz. E quando eu olhei essa comparação de que João fez, do fato de Deus ser luz, né, e não habitar nele treva nenhuma, eu me lembrei de uma passagem de Lucas 9, né, quando Jesus ele fala, né, ele diz assim, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus estava alertando aquelas pessoas que aqueles que queriam ter comunhão com ele precisavam
negar a si mesmo, ou seja, negar as suas vontades, negar aquilo que a gente quer fazer, os seus desejos da carne, tomar a sua cruz. E o que é a cruz? A cruz é a consequência de você fazer a vontade de Deus. Porque Jesus fez a vontade de Deus e por isso ele foi crucificado. Porque se ele dissesse o que os fariseus queriam que ele dissesse, se ele negociasse a verdade, se ele não fosse verdadeiro e genuíno, se ele não quisesse obedecer ao Pai, ele não teria sido crucificado. Porque a sociedade não amou Jesus porque ele dizia a verdade, ele dizia aquilo que Deus queria que ele falasse. Então, Jesus ele já alerta, né? Se você quer me seguir, beleza, mas entenda que você vai precisar renunciar a muitas coisas que você quer fazer, abrir mão de muitas coisas, e você vai tomar a sua cruz, porque Jesus tomou a cruz dele, né? Ele garantiu isso para a gente em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, ele já deixou avisado, né? Olha, você vai me seguir, você vai tomar a sua cruz, e aí, né, você vai realmente me seguir. E aí, quando a gente olha, né, muitas vezes a gente olha para dentro de nós, e quando eu olho para dentro de mim, e se cada um fizer essa reflexão, muitas vezes nós acabamos negociando com o pecado. Porque uma vez, quando eu era adolescente ainda, não faça muito tempo, mas quando eu era adolescente, e eu estava no Ministério de Jovens lá de Vila Isabel, o líder de jovens chegou um dia, e aí ele estava falando, né, sobre a questão do pecado e tudo mais. Ele estava falando sobre a pessoa ser famosa. Muitas vezes as pessoas que são aplaudidas pelo mundo são pessoas que ensinam coisas erradas, né? Muitas vezes, para você ter um holofote assim de ser um grande influenciador, uma grande pessoa, você acaba fazendo alguma besteira. E o meu líder de jovens, ele costumava dizer isso: olha, se todo mundo aplaude tudo que você faz, se não chega ninguém e fala que você está errado e que é contra aquilo que você faz, observe aquilo que você está fazendo, porque às vezes a gente negocia com o pecado. E às vezes a gente acha que tem pecadinho e que tem pecadão, que tem um pecado que é maior do que o outro, e a gente começa a agir dessa forma e a gente acaba negociando. Então, quantas vezes nós negociamos com o pecado? A gente não mata ninguém, a gente não vai às vezes a gente não vai roubar, a gente não vai fazer coisas que a gente olhando, né, com os olhos humanos, não, a pessoa que mata, ela é pior do que uma pessoa que mente. A pessoa mentiu, mas pelo menos ela não matou. Mas para Deus, o pecado é pecado. Uma pessoa que mente é igual a uma pessoa que mata, é igual a uma pessoa que rouba, e por aí vai. E muitas vezes a gente negocia, porque quando a gente é jovem, às vezes a gente quer ser aceito e às vezes a gente quer se enquadrar em lugares que não são para nós. Às vezes a gente quer pertencer a grupos que não foram feitos para que a gente pertença, que não é a vontade de Deus que a gente esteja, então a gente acaba negociando com o pecado. Porque dificilmente, né, quando a gente fala até sobre julgo desigual, a gente fala muito sobre isso, dificilmente uma pessoa que é convertida, se só viver cercada de pessoas que não são convertidas, né, claro que é possível que essa pessoa traga essas pessoas para Jesus, mas a quantidade de gente que pode se perder no meio disso, né, que pode acabar se afastando de Cristo por viver tendo relacionamentos e se cercando de pessoas que não conhecem a Cristo, que são contra a palavra de Deus, é muito maior. Né? Jesus alertou que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E entendam, esse negócio de se relacionar não quer dizer que então não posso ter nenhum amigo que não é da igreja. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver de compartilhar de intimidade, como o João falou aqui, de comunhão. Comunhão é uma coisa para quem é íntimo. Por isso que fala que nós mantemos comunhão uns com os outros. A igreja vive em comunhão. A comunhão é uma coisa de intimidade. Então, você pode sim conhecer e você pode gostar de pessoas que não são cristãs. Eu tenho amigos que não são cristãos. Só que se a gente, às vezes, vai pedir um conselho para uma pessoa que não é cristã, muitas vezes a gente vai ouvir uma coisa que não tem nada a ver. Esses dias eu estava mexendo no Instagram e eu vi uma influenciadora que grava vídeos lá no canal dela e que as pessoas estavam falando sobre isso, que o marido dela responde as perguntas que mandam. E aí uma mulher falou que estava com problema no casamento e que o marido dela não queria mais saber dela, e aí ele falou, separa, trai ele. E você vê, se você for buscar aconselhamento nessas pessoas que estão, né, na internet, que são influenciadores, que você acha que pode ter um conteúdo divertido, pode ser uma ótima pessoa, engraçada e tal, boa gente, mas às vezes você vai buscar um conselho, essa pessoa não vai ter uma coisa boa para te oferecer, ela vai te oferecer algo que vai contra a palavra de Deus. Então isso vai conflitar. E às vezes a gente não tem esse entendimento e a gente acaba negociando com o pecado. Não, eu vou ficar lá no meio. Às vezes a gente fala assim, eu vou lá, vou evangelizar todo mundo. Aí vou evangelizar lá na balada, vou evangelizar lá no bar. Tem pessoas que evangelizam na balada e eu
converso muito isso lá em casa e falo, essa pessoa que vai lá evangelizar numa balada, num bar, ela tem que estar muito, muito, muito cheia do Espírito Santo para ela fazer aquilo. Porque se você tiver um problema com bebida, por exemplo, e você for num bar evangelizar, cara, vai ser muito difícil você ir num bar evangelizar. Né? É o que a gente costuma falar sobre ir até a tentação. Né? E a gente, às vezes, vai negociando com o pecado e fala, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema não, não é pecado beber, é pecado se embebedar, então eu vou tomar só metade de um copo, tá tudo certo. E também tem essa moda, né, de o pessoal mandar pergunta para os pastores. Eu, às vezes, me divirto ouvindo as perguntas que as pessoas mandam e os pastores respondendo. Né? O pastor André Valadão é um que responde muito essas perguntas. Uma vez perguntaram para ele, é pecado beber cerveja? Aí ele falou assim, gente, o tanto de pergunta que eu recebo aqui de bebida e tal, e ele fala, você vai conseguir parar no primeiro copo que você tomar? Porque se você não for conseguir parar, você vai se embebedar e você vai pecar. Então, se você não vai ter controle, melhor você não fazer. Né? E às vezes a gente vai negociando por quê? Tá lá numa roda de amigos, não tem nada demais, não é pecado só se embebedar? Então, você bebe só um copo aqui com a gente, beber socialmente, né, que as pessoas falam. Faz isso. Não tem nada demais você mentir para aquela pessoa. É uma mentirinha de nada. Você não vai mentir, você vai omitir. Eu não estou contando mentira, eu estou só não falando a verdade. Não tem nada de demais. E quando a gente vê, a gente está negociando com princípios que vão ferindo quem Deus é. E aí a gente quer, muitas vezes, fazer as coisas de Deus e a gente não consegue fazer aquilo mais, porque a gente fala, como é que eu vou trazer uma palavra se eu não ouço a voz de Deus? E por que eu não ouço a voz de Deus? Porque muitas vezes a gente está indo contra Deus, a gente está indo ao contrário, né? A gente está negociando princípios que são de Cristo, e a gente está falando que não tem nada a ver. E é aquilo que a gente fala muito aqui, né, aqui na igreja. Qualquer um pode fingir que é um monte de coisas. Se qualquer um pode subir. Se você sabe tocar um instrumento, você pode subir e tocar um louvor. Basta você saber a cifra e você pode tocar e você pode cantar. Se você for uma pessoa, né, às vezes que estudou muito sobre como falar e como se portar, às vezes você vai conseguir falar alguma coisa em cima de um púlpito e nem sempre isso quer dizer que realmente seja carregue a unção, né? Carregue aquilo que Deus é. Muitas vezes a gente pode falar e fazer coisas que não tem nada a ver com Deus. E as pessoas não vão saber. É uma coisa que eu amo no Evangelho, é isso. Jesus propôs uma mensagem que não dá para eu falar se você é isso ou aquilo. Né? Claro que dependendo do que você faça, dá para falar. Mas se você quiser fingir ser cristão, vai ser muito fácil você fingir ser cristão. Ninguém vai conseguir dizer que você não é. As pessoas vão dizer que você é uma bênção, as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo, mas Deus, ele vai olhar para dentro de você. E a gente fala muito isso aqui na igreja porque não tem como a gente vigiar a vida de ninguém, né? Os seus líderes, as pessoas que convivem com você, não tem como saber o que você faz na sua casa, o que você faz quando você está sozinho. Nem a pessoa que você se relaciona tem como saber. Até quando você casa, você não vai passar o dia inteiro grudado na pessoa para saber o que ela está fazendo. Mas Deus, ele está ali 24 horas com a gente. Então, quando a gente negocia com o pecado, às vezes a gente pensa, ninguém vai saber. Né? Ninguém vai saber que eu fiz isso. Mas aí a gente esquece que Deus vai saber, porque Deus estava lá, vendo que a gente estava fazendo aquilo. E aí a gente vai negociando com o pecado e a gente vai negando a Cristo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente olha para Pedro e a gente fala assim, caramba, ele foi lá e negou a Cristo. Jesus ainda avisou e ele foi lá e negou. E Jesus também avisou a gente. Muitas vezes a gente também nega, né? Porque a gente não fala, não, eu não conheço Cristo. A gente fala, não, eu sou crente, mas eu vou andar por esse caminho aqui que não tem nada a ver. Deus fala, vai por esse. Você, não, eu vou por aqui, ele é mais legal. Aí, quando dá tudo errado, Deus deu tudo errado, e agora? E por aí vai. Então, muitas vezes, a gente acaba negociando com o pecado e a gente acaba negando a Cristo, né? E a gente quer Jesus, e entenda o que eu estou falando, porque isso não quer dizer que você não conheça Deus. Às vezes a gente conhece Jesus, a gente teve um encontro com Jesus, a gente sabe que Jesus é bom, a gente ama Jesus, a gente quer ter uma vida com Jesus, só que é muito fácil a gente ser crente dentro da igreja, porque todo mundo compartilha da mesma fé que a gente. E aí vai ser mais fácil você realmente, né, produzir frutos, né, bons. Mas quando você está lá fora, e às vezes você é o único cristão na sua casa, você é o único cristão no seu trabalho, você é o único cristão na sua faculdade, né, se torna mais difícil. E a gente até quer Jesus, só que muitas vezes a gente quer Jesus, só que a gente também quer ser aceito pela sociedade. E aí é que está o problema, porque Jesus, ele falou que era renúncia e que a gente precisa escolher.
E isso que eu falo é por experiência própria, porque eu, né, nasci na igreja, mas eu já fui uma pessoa que boa parte da vida queria a aprovação dos outros. Se alguém dissesse que eu era chata, eu achava que eu era chata. Se alguém dissesse que eu era legal, eu achava que eu era legal. E por aí ia. Então, muitas vezes, porque eu não gostava de ficar sozinha, eu tinha medo, ficava assim, é muito chato você ser excluído, você ficar sozinho. Então, muitas vezes, eu negociava princípios. Eu não ia mentir, ficar contando mentira para os outros, porque eu nunca gostei de mentira. E eu fui criada com os princípios cristãos. Mas existiam coisas que eu negociava. Por exemplo, se o grupo de pessoas que eu andava dissesse assim, olha, agora a gente não vai mais falar com fulano, não, porque fulano fez não sei o quê, e eu não gostei, acabou. E agora ele tem que ficar sozinho. Eu ia lá e eu não concordava, eu achava, poxa, coitado do fulano, eu pensava. Mas eu não tinha coragem de dizer, não, eu vou lá e eu vou sentar com o fulano, porque eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu também ia ficar sozinha. Então, eu não tinha coragem de me posicionar como cristã e de dizer, não, eu não vou fazer isso, isso não é o que Deus quer que eu faça, isso não é o que Deus espera de mim. Eu não tinha essa coragem, apesar de eu amar Jesus, apesar de eu estar dentro da igreja. Quando as pessoas me faziam, às vezes, outras propostas, eu não estava disposta a ser a chata, a amiga chata que não vai, a amiga chata que, isso está errado. Eu não queria ser essa pessoa, né? Então, muitas vezes, eu acabava negociando. E aí é que está o problema, porque eu olhava muitas vezes à minha volta e eu via, chegava e via, poxa, aquelas pessoas pregam, aquelas pessoas tocam. E às vezes, quando a gente vai num lugar e a gente vê, a gente fala assim, caramba, olha que unção aquela pessoa tem, como é que aquela pessoa fala aquilo, como é que aquela pessoa faz aquilo. E aí eu olhava aquilo e falava assim, puxa, eu queria ser assim. Só que faltava muito em mim um posicionamento. Foi quando eu fui até perguntar para Deus, e foi quando primeira vez que eu consegui ouvir a voz de Deus, foi ele me dando essa resposta. Como é que você quer ser? Quem eu te fiz para ser, se você quer ser do jeito dos outros? Para você ser do jeito que eu quero, para você poder viver, para você ser uma pessoa que tem unção, você precisa ser uma pessoa que abandona o pecado. Você precisa ser uma pessoa que diz não. Você precisa ser uma pessoa que vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar sozinha? Eu vou ficar sozinha. E então eu comecei a me posicionar e eu realmente fiquei sozinha um bom tempo da minha vida, e eu acabei ficando sozinha, e aí, só que era engraçado, porque eu ficava sozinha, só que eu me sentia muito em paz, sabe? Eu me sentia assim, como se eu não estivesse realmente sozinha, porque eu sabia que Jesus estava ali. E aí, as pessoas se afastaram de mim, eu levava a minha Bíblia, eu lia a minha Bíblia, e de repente, pessoas que nunca falaram comigo começaram a se aproximar de mim para me fazer perguntas. O que você está lendo? Aí eu falava. E aí eu comecei a ter muito mais oportunidade de falar de Jesus por um simples posicionamento de eu não quero mais fazer o que os outros querem que eu faça. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu estou escolhendo Deus a partir de agora. Eu quero ser de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Se você não quer, tudo bem, mas eu quero. E a partir desse posicionamento, muita coisa mudou na minha vida, né? E muita coisa muda na nossa vida. Eu estava refletindo também sobre essa passagem e sobre a relação do pecado, né, sobre a questão das obras da carne, que a gente lê em Gálatas, e que são coisas que é a nossa inclinação, é a nossa natureza humana. Não vai falar que todo mundo é super santo, que todo mundo é super crente, e que ninguém tem nada de errado, e que ninguém precisa melhorar. Não, mas quando a gente olha, assim, a nossa relação mesmo com o pecado, eu lembrei quando a gente anda de metrô. Porque eu tenho um pouco de medo, não do metrô, dali de ficar ali na plataforma do metrô, eu tenho pavor. Eu fico achando que se eu ficar muito perto ali, eu vou cair lá dentro e eu fico desesperada. Então, desde que eu era criança, eu sou assim. E eu estava pensando nisso, que quando a gente vai pegar metrô, tem aquela linha amarela, né? E aí, a recomendação você precisa ficar atrás da linha amarela para garantir a sua segurança. Quem já andou de metrô de manhã cedo sabe que tem gente que fica lá na frente da linha amarela, na pontinha da plataforma, ainda inclina assim para ver se o metrô está vindo. Enquanto eu estava morrendo de medo, grudada na placa da parede do metrô, assim, e as pessoas estão lá, né? E aí, o que o metrô está dizendo com aquela linha amarela? Eu não posso garantir a sua segurança se você passar para lá. Você pode cair e pode ter consequências. E às vezes a nossa vida é assim, Jesus fala, olha, não vai por aí. Olha, até aqui, né, dá para você ir. Depois daqui, você vai acabar caindo em tentação. E aí, às vezes, a gente fala, não vai ter nada demais. E aí, a gente faz uma vez, e aí a gente não vê uma consequência, que caiu um raio na nossa cabeça, tá tudo certo. E quando a gente vê, né, tá igual aquelas pessoas que estão sempre lá na beira da plataforma. Só que em algum momento, elas podem sim vir a cair. Em algum momento, a gente pode olhar para a nossa vida e ver, caramba, onde é que eu tô? Cadê a voz de Deus que eu estava ouvindo antes e agora eu não estou ouvindo? Cadê as coisas que eu
lia, estudava a minha disposição para ler a palavra de Deus, que antes eu tinha e hoje eu já não tenho mais? Cadê a vontade de estar dentro da igreja que antes eu tinha, que eu tinha prazer de estar ali, agora eu vou, porque, sei lá, porque eu vou, e por aí vai? Cadê aquela vontade, aquele primeiro amor, né, que a Bíblia nos fala, aquele desejo de fazer a vontade de Deus o tempo inteiro e de evangelizar e tudo mais? Quando a gente olha, a gente acaba olhando para trás e Deus ficou lá atrás e a gente está lá na frente. Né? E isso acontece com a nossa vida porque a gente vai negociando com o pecado. E aí, quando a gente continua essa leitura de 1 João, né, no capítulo 2, se a gente ler aqui no versículo 3, diz: "E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos." E aí vamos pular para o versículo 5. "Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou." O que João está falando aqui, ele apresenta, né, fala que Jesus é o nosso advogado, mas o que João ele traz aqui e está falando aqui para aquelas pessoas é que quando a gente guarda o mandamento de Deus, e isso é uma frase que o próprio Jesus disse, que João também registrou no Evangelho de João. Jesus diz para os seus discípulos: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." E o que João está alertando esse povo é exatamente sobre isso. Se eu conheço a Deus, eu guardo a palavra de Deus. Então, se eu não guardo a palavra de Deus, se eu não tenho essa palavra como uma verdade, como o meu manual de vida, se essa palavra não é o meu alimento diário, não é aquilo que guia as minhas decisões, eu não conheci a Deus de verdade. Porque é impossível alguém que realmente conheceu a Deus esquecer dessa palavra. É impossível alguém que realmente conheceu a Deus olhar para isso e achar que não tem nada a ver. Às vezes, até quando você pensa em fazer uma coisa errada, se você conhece a palavra de Deus, vem um versículo na sua cabeça. E quem já passou por isso sabe que é assim. Às vezes você está lá, você pensa, aí vem um versículo. Isso acontece comigo direto. Até quando você vai se estressar, vem um versículo na sua cabeça e você se acalma e você sabe o que você tem que fazer. Então, quando você realmente conhece a Deus e você tem essa comunhão com Deus e você entendeu realmente a mensagem de Cristo, por isso que eu perguntei no início, a gente sabe a teoria, mas será que a gente entendeu? A gente entendeu que Deus mandou o único filho dele para morrer pela gente numa cruz e que Jesus ele deu o sangue dele para que eu e você pudéssemos estar aqui. Ele venceu a morte porque era uma coisa que a gente não poderia fazer e a gente estava condenado. E Jesus fez isso para a gente poder ter acesso ao Pai e ele não precisava, porque ele estava lá no trono dele de glória do lado de Deus. Se fosse qualquer um de nós, às vezes dizer, não vou não. Descer para um monte de gente que vai muitas vezes me negar, para pessoas que não vão querer ouvir o que eu falo, ainda vou sentir dor, vão me matar. Para quê? Né? Se fosse muitos de nós, talvez a gente não fosse. Mas Jesus ele falou, não, eu vou. E ele ainda fala, né, quando a gente lê João 17, no versículo 24, ele fala que a vontade dele, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. O que ele está dizendo é que eu não quero o céu só para mim, eu quero que essas pessoas também estejam lá. Eu não quero só eu estar assentado num trono de glória, eu quero que essas pessoas estejam aqui na morada celestial junto comigo. Eu não quero ficar aqui sozinho. Eu entendi que o Senhor fez essas pessoas e que o Senhor ama essas pessoas e eu amo também essas pessoas, então eu quero elas aqui comigo. Para isso Jesus veio. E por isso que eu digo, quando a gente entende a dimensão e a proporção desse amor, a gente não consegue viver de outro jeito, a gente não consegue viver longe de Jesus. Às vezes a gente até pensa, não vou mais, estou cansado, não quero mais saber, não vou mais à igreja, não quero mais orar, porque Deus não me responde. A gente até pensa em desistir, mas eu gosto muito de uma frase do pastor Ronald, que ele fala muito isso, e a primeira vez que eu ouvi ele falar isso entrou no meu coração igual uma flecha. Ele fala, eu adoro a Deus porque eu sei de onde Deus me tirou. E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê, é impossível eu deixar Deus. É impossível, porque eu olho quem eu era, quem eu sou, apesar de ter muita coisa para mudar e para melhorar, né? Eu consigo saber que eu sou totalmente diferente daquilo que eu era. Eu não me orgulho de quem eu era, mas eu olho para trás para lembrar daquilo que Deus fez por mim. Não para sentir saudade do meu passado, do tempo que eu fazia o que era errado, mas para eu lembrar que Deus alcançou a minha vida e que Ele me transformou. Então, a gente quando a gente realmente entende essa palavra, a gente vive diferente. E aí, se a gente for voltar lá para esse início desse capítulo, dessa primeira carta de João, no versículo 1, diz assim,
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunhos, e isso anunciamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. O que João está dizendo aqui é que ele e os discípulos anunciavam aquilo que eles viveram. Eles não pregavam para as pessoas aquilo que eles não sabiam. Eles tinham as experiências deles com Deus. Eles falavam porque eles tinham vivido, porque eles tinham ouvido e porque eles tinham apalpado. Ou seja, a presença de Deus foi palpável. Jesus habitou entre eles. E ainda hoje a presença de Deus ainda é palpável. E a gente ainda pode, quando a gente sobe no altar para pregar, eu citei exemplos de coisas que aconteceram comigo, ou quando você vai dar uma palavra para alguém, a gente fala daquilo que a gente viveu. A gente fala daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. A gente fala aquilo que a gente ouviu de Deus no nosso quarto secreto. E aí, como é que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho um ministério, eu sei que Deus quer algo da minha vida, porque Deus tem chamado para todos nós, todos sem exceção têm um chamado de Deus, tem um propósito. Deus fez a gente para uma razão, nossa vida não é acaso, não é qualquer coisa. Ainda que nossos pais não tenham nos planejado, Deus nos planejou por uma razão. E a gente sabe muitas vezes dessas coisas, só que para a gente poder cumprir esse propósito de Deus, a gente precisa entender que a gente precisa ouvir de Deus. Porque até quando, eu tenho para você que você seja um grande ministro de louvor. Ok, mas qual música eu vou saber que eu tenho que tocar? Eu vou tocar a música que eu quero? Não, eu preciso ouvir de Deus qual música eu vou tocar. Se eu vou pregar, eu preciso ouvir de Deus qual a mensagem que eu vou pregar. Eu não vou olhar assim e falar, poxa, esse versículo é o meu favorito e eu vou falar sobre ele. A gente precisa, para a gente receber essa unção que a gente vê em tantas pessoas e a gente olha, vai ter o congresso de jovens, a gente olha para pessoas como o pastor Nelson, que teve um movimento Deus Escolhi Esperar. Quem foi que deu essa ideia para ele? Foi Deus. E isso nasceu a partir do momento que ele estava com a vida dele apresentada diante do altar de Deus e dizendo, Deus, eu quero ouvir do Senhor. Eu quero saber do Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E Deus dá. A gente olha, Davi Fernandes, que tem louvores lindos, de adoração lindos. Quem foi que... ele escreveu. Não, Deus deu para ele. Davi escrevia os salmos a partir daquilo que ele vivia com Deus, eram as experiências dele com Deus. Ele não pensava se a gente um dia ia ler isso, se a gente um dia ia cantar, ele estava ali adorando a Deus. Isso era fruto do momento dele com Deus. E é por isso que é tão importante a gente entender quem é Jesus e o que Jesus espera de nós. Porque quando a gente cultiva esse momento de intimidade com Deus, um momento de oração, de devocional, de leitura da palavra, e é não só a gente falar, mas a gente ouvir, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Quando a gente abre a Bíblia, a gente fala, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã, nessa noite, a hora que a gente for ler a palavra? Orar e esperar Deus responder a gente aquilo que... Porque às vezes a gente, o missionário Flávio Franco, lá de Vila Isabel, fala muito isso, é tipo uma ligação. A gente fala com Deus, quando ele vai falar, a gente desliga e fala, tchau, acabou, já li aqui essa passagem, adeus, e vou lá fazer outra coisa. Mas Deus quer falar e Deus quer que a gente esteja com os ouvidos abertos para que a gente possa ouvir. E aí a gente vai conseguir, então, se a gente quer realmente, e é o que eu digo, a gente negocia com o pecado, mas a gente ama Jesus e a gente quer viver uma vida com Deus e a gente quer escolher Jesus, então a gente precisa cultivar um momento de intimidade com Deus, porque eu entendo que é muito fácil a gente falar, isso está errado, isso está errado, isso está errado, e talvez fique a pergunta, o que é então que eu tenho que fazer para estar certo? Né? E a resposta é, tenha comunhão com Deus, porque é o Espírito de Deus que atua em nós. É o Espírito de Deus que faz a gente escolher que a gente não vai mais pecar, que a gente não vai mais fazer aquilo, que a gente não vai mais naquele lugar, mas às vezes o Espírito de Deus incomoda e a gente não ouve. Então, que a gente possa também ouvir aquilo que o Espírito de Deus fala e se posicionar. Eu gosto muito de um versículo de Romanos 8, que fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós já estamos aqui. E às vezes, quando eu leio essa passagem, várias vezes eu me pergunto, o que falta
então, para os filhos de Deus se manifestarem? Porque a criação está aguardando. E quem é a criação? São as pessoas que estão lá fora. É todo mundo. Está esperando que levante uma geração e que se levantem pessoas de Deus que estejam dispostas a levar a mensagem de Deus, a falar de Deus, a viver com Deus e aí levar essa palavra para outras vidas. As pessoas que estão lá fora, muitas vezes num bar, muitas vezes se drogando, muitas vezes perdidas, estão esperando que uma pessoa de Deus coloque a vida dela diante de Deus e testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida. E para isso a gente precisa realmente ter essa comunhão com o Pai. Então, se a criação aguarda a nossa manifestação, o que eu deixo também para vocês se perguntarem, como eu me perguntei, o que falta para eu ser pelo menos uma pessoa que se coloca na brecha pela vida de outras pessoas? O que falta para eu ser essa pessoa que manifesta a Deus? Porque às vezes a gente fica falando, uma geração que se levanta, uma geração de adoradores, mas tudo isso, eu li um livro que eu ganhei de presente de uma pessoa que trabalha com a minha mãe. Nem a minha mãe entendeu porque aquela pessoa lembrou de mim para me dar aquele livro. E eu comecei a ler e falava sobre você ser uma pessoa que se levanta em oração pela igreja e pelas outras pessoas. E o fluir de Deus agir através da sua vida. E aí o autor desse livro falou assim, que todo grande avivamento começou com uma pessoa que começou a clamar. A gente conhece o avivamento da Rua Azusa, começou com uma pessoa e outras pessoas foram chegando. Então, todo grande mover de Deus começa com uma pessoa que se posiciona e diz, chega, eu não quero mais isso, eu quero ser diferente, eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida. Então, para que o mover de Deus possa acontecer, basta que a gente se posicione. Então, às vezes, a gente fica esperando os outros, o nosso pastor, ou o nosso líder, ou alguém que a gente admira, para tomar uma postura de adorador. Só que o ID, ele é para todo mundo. E a gente dobrar o nosso joelho em oração é para todo mundo. E se Deus dá uma ideia, né, de, poxa, vamos fazer uma intercessão aqui na igreja com um grupo de jovens, amém, vai lá, chega no seu líder, no seu pastor e fala, mas se posicione em você. E se o seu líder disser não para você, disser que não dá, que as pessoas não têm disponibilidade, se coloque você na sua casa em oração pelo seu líder, pela sua igreja, pelas pessoas que você conhece, porque você precisa manifestar o reino de Deus. E é isso que a criação aguarda, pessoas que estejam dispostas a entrar na brecha. E é assim que a gente vai vivendo, e é assim que vidas vão conhecendo a Cristo. E aí, agora se a gente pular, né, lá para o capítulo 2 de João, e a gente lê o versículo 20, diz assim, mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Versículo 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. O que João está dizendo ali, ele está falando sobre os anticristos nessa passagem, e sobre combater os anticristos, mas o que ele está apresentando ali vocês têm a unção que vem do santo. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você. Então, tudo que você precisa para fazer a vontade de Deus, para viver os propósitos de Deus, já habita em você. O que você precisa fazer é se posicionar a partir de então e dizer, eu quero. E apresentar a sua vida. Olha, Deus, eu não sei como é que vai ser, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eis-me aqui. Isaías, quando teve a revelação do trono de Deus, né, é até engraçado você pensar Deus falando, quem será que vai? E tal, porque ele, né, a gente olha assim e a gente fala, será que Deus não estava esperando que Isaías falasse, eis-me aqui? Se ele levou, né, deu essa revelação para Isaías, mas Isaías ele teve aquela preocupação assim, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Deus falou, essa é a tua preocupação? Então tá bom. Os anjos foram lá, pegaram a brasa no altar, santificaram. Você já recebeu a santificação através do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você, é ele que te santifica. E aí o que Isaías fez? Agora que eu estou santificado, então eis-me aqui, envia-me a mim. Então basta que a gente decida, que a gente fale assim, eu quero. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou. E digo isso, de novo, por testemunho da minha própria vida. Tem pessoas aqui que podem falar disso melhor do que eu. Estar no Ministério de Louvor sempre foi uma coisa na minha vida que eu corri, porque eu sou uma pessoa cheia de vergonha. Eu tenho vergonha de conversar com as pessoas. Eu não sou uma pessoa muito fácil de... Eu admiro aquelas pessoas que você chega na igreja e fala com todo mundo, mas eu não sou assim porque eu fico até... Às vezes eu não sei nem o que falar, eu brinco com a minha mãe. Como é que eu vou receber as pessoas? Eu vou perguntar o que para a pessoa? Eu vou falar, sei lá, na sua casa tem mosquito, alguma coisa assim. Tipo, eu não sei o que eu falo, né? E eu fico cheia de coisa assim. E como é que eu vou subir no altar para cantar se eu não
eu tenho vergonha de falar, de abrir a minha boca. Eu comecei a fazer aula de teclado, primeira vez que eu toquei, só faltou eu cavar um buraco no chão e entrar. Eu ficava assim. E eu ficava encolhida. Primeira vez que falaram assim, olha, você vai levar esse louvor. Eu falei, vou não. Falei, eu sozinha. E eu sempre tive muito esse bloqueio. E tiveram pessoas na minha vida que investiram, né, em mim. E eu sou muito grata por essas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Mas, assim, Deus falou comigo, é isso que eu quero que você faça. Então, eu falei, tá bom, se Deus quer que eu faça, eu tenho que fazer. E não foi porque eu ouvi de mim mesma, foi porque eu comecei a fazer aula de teclado, e aí eu falei assim, eu tenho muita vergonha. E aí eu parei com aquilo, falei, não vou mais tocar isso. Meu pai vendia meu teclado. No dia seguinte, alguém virava para mim e falava assim, mas e o teclado? Todo mundo me perguntava do teclado. Aí meu pai vendeu o teclado, no dia seguinte a líder de jovens falou assim, eu quero fazer um louvor de jovens, queria que você participasse. E eu olhei para meu pai e falei, eu vendi o teclado ontem. Aí ele falou para mim, você está vendo? E por quê? Porque quando eu vendi o teclado, eu até falei assim, bom, se eu vendi o teclado, é porque Deus não quer que eu faça isso. E no dia seguinte veio a líder de jovens falar isso para mim. Então Deus queria que eu fizesse aquilo. Né? E às vezes a gente fica teimando com Deus. Aí Deus manda um raio, Deus manda uma pessoa, só falta Deus vir, ele mesmo. Vai, filho, faça. Né? E o que eu entendi é que eu gosto muito da passagem de Paulo, né, que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu sou uma pessoa limitada, mas Jesus pode agir através de mim, porque quando eu canto, não sou eu que canto, é Deus que canta. Quando eu toco, não sou eu que toco, é Deus que usa a minha vida para fazer aquilo. Se eu tiver que pregar, é Deus que vai usar a minha vida para falar aquilo, não sou eu. Então, apesar de eu ter 50 milhões de limitações e não olhar para mim e não ver, muitas vezes, coisas que eu acho, excelente, agora eu posso fazer isso, mas Deus vê, e se Deus vê, tudo bem, porque Ele quer que eu faça. E isso acontecia comigo direto também, porque aí eu comecei a vir para o louvor, aí eu olhava e falava assim, via às vezes, por exemplo, vou usar você de exemplo, vi o Douglas cantando ali, e aí olhava assim e falava assim, mas ele canta com uma facilidade, ele solta a voz, ele pega aquele violão, ele fala, e não sei o que, e eu ficava assim. E aí eu olhava as outras pessoas que estavam à minha volta e pensava, mas aquela pessoa canta melhor que eu. Mas aquela pessoa ali toca melhor do que eu. Aquela pessoa sabe dedilhar, eu não sei dedilhar. Poxa, aquela pessoa consegue fazer firula tal com a voz que eu não consigo fazer. E aí um dia eu cheguei a descer do altar, numa quarta-feira que eu ia tocar. E quando sentei no banco, eu falei, eu não vou mais cantar, porque chegou um monte de gente que cantava melhor do que eu. Eu fiquei com vergonha e desci. E aí eu sentei na cadeira e eu ouvi Deus falando comigo, mas eu falei para você cantar. Não importa se fulano você acha que é melhor, se fulano você acha que tem mais talento, se fulano você acha que é mais legal, se fulano faz melhor que você. Se Deus colocou você para fazer, Ele quer que você faça. Ainda que fulano possa fazer também. O que Deus tem para a vida do Douglas, Ele pode não ter para a minha vida. Ele tem uma coisa para mim que Ele não tem para a Vanessa, que Ele não tem para a Lorena, mas Ele tem coisas diferentes para cada um. Então, que a gente comece a olhar e entender que Deus, ele age através de nós e que Deus, Ele quer usar as nossas vidas do jeito que a gente está, com as limitações que a gente tem, desde que a gente decida entregar a Ele a nossa adoração sincera e desde que a gente decida entregar para Ele o nosso coração. Ele só precisa de uma pessoa que esteja disposta, que diga assim, eu vou, eu quero. E Ele vai e Ele usa. E eu queria ler com vocês para que a gente possa encerrar, né? Ainda naquela passagem de Lucas 9 que eu citei, eu vou ler aqui Lucas no capítulo 9, o versículo 25, que diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Eu gosto muito, muito desse versículo, porque quando a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente tem tantas coisas como prioridade e a gente quer fazer tanta coisa e a gente acaba esquecendo do mais importante, né? Eu cantei aqui o louvor Quebra o Meu Vaso e eu me inspiro muito nesse louvor e eu me inspiro muito também na passagem de Maria, irmã de Marta, porque Maria, ela estava muito preocupada em ouvir o que Deus tinha para falar. Ela estava muito preocupada em saber o que é que Jesus tem para me anunciar ali. Eu preciso saber, eu preciso estar lá. Marta, ela estava fazendo certo porque ela queria servir. E é importante você receber Jesus bem na sua casa. Mas Maria, ela não conseguia sair dali. Não era nem que ela não queria ajudar Marta, é que ela começou a ouvir Jesus e ela falou, cara, eu preciso disso, preciso saber disso. E eu aposto que enquanto Marta pensava, poxa, Maria devia estar aqui me ajudando, Maria pensava, cara, Marta devia estar aqui escutando isso. Porque eram pessoas diferentes e estavam oferecendo adorações diferentes a Jesus. E Jesus fala para ela, Marta, calma, você está inquieta, Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela. E o que eu vejo com essa passagem é, do que adianta? Eu tenho sonhos como qualquer outra pessoa. E
foi um sonho para mim, meu sonho de cursar faculdade de psicologia desde os meus 14 anos, que eu sempre tive. Eu fui perguntar para Deus se Deus queria que eu fizesse isso mesmo. E Deus me mostrou ali, atendendo no consultório, e volta e meia me aparece alguém falando, mas você sabe que é difícil, mas você sabe que não dá dinheiro. Eu falei, eu sei. Mas se Deus falou, eu estou aqui, eu estou fazendo. Ele vai dar um jeito. Não sei como é que vai ser, mas Ele vai dar. Mas se eu tiver que desistir da psicologia porque Deus não quer mais que eu faça isso, eu vou embora. Se eu tiver que desistir de qualquer outra coisa que não seja de Jesus, eu vou abrir mão daquilo que eu precisar abrir mão. E aqui essa passagem de Lucas, eu olho isso e vejo do que adianta eu ter todos os meus sonhos realizados e eu não ter a presença de Deus? Do que adianta eu andar por lugares que vão me fazer felizes? O Israel foi uma das pessoas que Deus usou para confirmar essa pregação, porque no último culto do giro ele usou essa passagem de Eclesiastes 11 que fala, né? Vai lá, anda no caminho que satisfaz o teu coração, mas lembra que você vai prestar contas a Deus. E aí, no capítulo seguinte, esse é o capítulo 11, e no capítulo seguinte, no capítulo 12, o autor de Eclesiastes começa falando, lembra, jovem, do seu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que você fique limitado, antes que você envelheça e você não tenha mais força. E aí, eu gosto muito dessa passagem porque eu tenho exemplos disso na minha família, né? Eu cito isso porque ela não tem o menor problema de eu citar isso, já conversei isso com ela várias vezes. A minha avó tem 91 anos. A minha avó, ela nem sempre foi cristã, ela passou por muitos problemas na vida dela. Ela veio de uma família muito pobre, de lá de Maceió, e ela veio para o Rio de Janeiro de navio, enfim. Ela já foi de outras religiões, e ela teve um encontro com Jesus, e ela mesma fala, ela frequentou a igreja de Nova Vida quando ela era mais nova. Minha mãe, quando era criança, ia na igreja de Nova Vida, do Bispo Tito. E a minha avó falou para mim, eu tinha um chamado de ser missionária, mas eu estava tão preocupada em fazer outras coisas que eu não fui. Eu recebi orações, eu recebi profecias, e eu via as pessoas quando elas estavam possuídas de algum espírito, eu sabia as coisas, eu tinha um chamado de intercessão, eu tinha um chamado de fazer missão muito grande, mas eu não fui, porque eu estava preocupada com outras coisas. E aí ela fala muito isso para mim, e ela fala, a minha alegria hoje, na minha velhice, eu ver você, sua mãe, né, seu pai servindo a Deus. E você fazendo isso enquanto você é jovem, porque Deus me chamou quando eu era jovem. E eu não fui porque eu estava preocupada com outras coisas. E hoje eu olho para trás e eu vejo como eu queria ter ido. E aí eu vejo, às vezes, a minha avó que está cansada por conta da idade e, às vezes, não consegue ir à igreja, né, porque está cansada. Às vezes, até para a gente trazer ela aqui, ela fica cansada e assiste os cultos pela televisão, mas nunca vi uma pessoa com a fé que a minha avó tem. Mas ela olha para mim e ela fala isso, e aí, quando eu vejo essa passagem, do que adianta? Porque ela chegou no final da vida, as filhas dela estão criadas, tem neto, tem bisneto, tem tataraneto, mas ela fala, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito aquilo que Deus falou para mim. Eu teria cumprido o chamado que eu recebi. Eu não teria desistido. Eu não teria me preocupado com outras coisas. E aí é o que ela fala para mim. Eu fico muito feliz de ver vocês fazendo isso. E o que eu quero deixar de reflexão com essa palavra é, não negocie o seu chamado, não negocie o seu propósito, não negocie a sua vida com Deus, com nada. Não abra mão disso por nada nem por ninguém. Se você se relaciona com alguém que não te incentiva a estar na casa de Deus, não se relacione com essa pessoa. Se você tem amizades que querem te afastar da presença de Deus, se afaste de pessoas que querem te afastar de Deus. Se aproxime de pessoas que querem te aproximar de Deus. E qualquer outra coisa que queira te afastar, te impedir de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, se afaste disso. Fuja disso. Porque Jesus manda a gente primeiro vigiar, né, e depois orar. Então, vigie com aquilo que você faz, com as escolhas que você faz, assim como eu também, depois que eu vi essa palavra, repensei muitas coisas da minha vida. A reflexão é repensar também coisas das nossas vidas. Do que eu posso estar hoje abrindo mão e desistindo de Deus para poder fazer? Qual é a coisa que eu estou deixando Deus para lá para poder fazer porque eu quero? Porque até quando a gente faz uma coisa e quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele direciona. Eu entreguei minha vida para Deus e falei, não sei como é que vai ser esse negócio de vestibular e de faculdade. Não passei por uma faculdade pública, Ele reservou para mim uma bolsa numa faculdade privada. E lá estou eu. Falei para Deus, eu não sei como é que vai ser esse negócio de estudar tanta coisa com a minha cabeça, com a vida que eu tenho.
Eu estudo e eu tiro notas excelentes porque Deus me capacita. Eu não sei como é que vai ser vir para a igreja aqui na freguesia, que eu moro lá na Tijuca, e fazer faculdade, não sei o quê, mas eu estou aqui. Eu não sei como é que vai ser. Às vezes eu não sei nem que música que eu vou cantar. Eu falo assim, Deus, tanta coisa, o que eu vou fazer agora? Mas Deus, Ele vem e Ele fala. Então, que a gente, eu acho que andar com Deus é tipo pular de paraquedas, né? Só vai, só pula. Se você ficar pensando muitas vezes, você vai achar meio doido. Mas só vai porque Ele segura, Ele dá conta e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então, se Ele mandou você ir, não sei como é que vai ser, mas eu vou. Porque depois eu não quero olhar para trás, olhar para a minha vida e ver que eu escolhi outras coisas e não escolhi de Jesus. O título dessa mensagem é Não Abra Mão de Jesus, porque abrir mão de Jesus é uma perda de tempo para a nossa vida. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Abrir mão de Jesus é uma perda de tempo. E não vale a pena a gente realizar todos os nossos sonhos e a gente chegar diante de Deus, Deus passar o filme da nossa vida lá na frente. Às vezes eu fico pensando nisso. Será que vai ser um filme? Será que vai ser tipo um PowerPoint? Como é que vai ser? E a gente olhar e ver, cadê Jesus nisso? Qual foi o tempo meu que eu ofertei para Deus? Então, que nessa noite, eu queria convidar vocês a ficarem de pé, que nessa noite, assim como eu, né, vocês possam refletir sobre essa palavra, sobre aquilo que Deus quer falar. E eu quero deixar para vocês uma passagem que eu li aqui no culto de quinta-feira, que Deus falou comigo em Hebreus, no capítulo 4, ele fala assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, se você tem erro, se você tem falha, do jeito que você está, se aproxime com confiança do trono da graça, porque é lá que você recebe misericórdia, é lá que você é capacitado, é lá que você ouve a voz de Deus, é se aproximando de Jesus, porque quando a gente está sujo ou quando a gente está errado e a gente toca em Jesus, Ele não fica sujo, a gente fica limpo. Então, que a gente possa se aproximar dele e decidir nessa noite escolher a boa parte, como Maria fez, e tomar a decisão de que eu não sei como vai ser. Faça como Josué. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não abro mão do chamado que eu recebi. E eu vou continuar buscando em Deus a capacitação para fazer aquilo que Ele me chamou. Porque eu não vou abrir mão do meu propósito por nada e nem por ninguém. Então, vamos louvar? Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender. E diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Já no caminho não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo,
Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém. Que você possa fechar os seus olhos nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei por que Deus trouxe você aqui nessa noite. Eu sei que se Ele trouxe, Ele tinha algo para falar com você, assim como Ele falou comigo. E nessa noite eu quero convidar a você que talvez olhe para a sua vida hoje e talvez se sinta longe de Deus e talvez ache que Deus não está te ouvindo e talvez ache que Deus não está falando com você ou que você possa ter se afastado de Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente porque eu entendo que muitas vezes a gente tem vergonha de ir à frente, mas eu queria convidar você que se sente dessa forma a colocar a mão no seu coração. Se nessa noite você quer ouvir a voz de Deus, se nessa noite você quer receber de Deus algo novo, algo diferente, se você quer ouvir a voz dele e se você quer a presença dele para sua vida, se nessa noite você quer tomar a postura de dizer: eu não quero nada além de Deus, a partir de hoje, a partir deste dia, do dia 3 de julho, não importa o que aconteceu na minha vida antes, importa o que vai acontecer na minha vida daqui para frente. Daqui para frente, Deus é a minha prioridade. Daqui para frente, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou renunciar à presença de Deus por nada, nem por ninguém, nem por circunstância alguma. Eu vou continuar na casa dele, eu vou continuar buscando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar oferecendo a minha vida, o meu coração, a minha adoração a ele. Então coloque a mão no seu coração que nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na sua presença, Jesus, reconhecendo que Tu és Deus sobre as nossas vidas, reconhecendo, Jesus, que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, que não existe outro além de Ti, Jesus. Nessa noite, Senhor, nós entregamos diante de Ti, Senhor, as nossas falhas, as nossas limitações, pedindo, Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe com o Teu sangue, que o Senhor venha, Pai, a nos aperfeiçoar, que o Senhor venha, Senhor Jesus, a nos transformar, que o Senhor venha tirar de nós, Senhor, toda a sujeira, Senhor, que o Senhor venha tirar de nós todo o peso, todo pecado, toda insegurança, Jesus, e tudo aquilo, Senhor, que tenta nos afastar da Tua presença, meu Pai. Nessa noite, Jesus, nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, os nossos pecados, mas também entregamos diante de Ti as nossas limitações, aquilo que nós olhamos e achamos que nós não podemos fazer, Senhor, aquilo, Pai, que nós achamos que nós não vamos conseguir, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, nessa noite os nossos corações e nós decidimos, Pai, dizer para o Senhor: eis-nos aqui para fazer a Tua vontade. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos cumprir, Senhor, o nosso chamado, cumprir o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Nós não abriremos mãos de Ti, Jesus. Nós não desistiremos daquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Nós não negligenciaremos com a Tua obra, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós, Senhor, declaramos que nós vamos fazer a Tua vontade, Senhor. Seja, Pai, do jeito que for, custe o que custar. Nós não vamos mais desistir de Ti, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, vem com Teu Espírito Santo. Nos enche de Ti, Jesus. Nos capacita para fazer a Tua obra, Senhor. Que a cada dia, Jesus, nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. E que as pessoas não vejam mais o nosso rosto, mas que vejam o Teu rosto sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade para agir, para mudar tudo de lugar nas nossas vidas. E que a Tua vontade seja feita, Senhor. Nós oferecemos as nossas vidas a Ti, Jesus. E entregamos a Ti a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Você pode se assentar. Eu queria chamar aqui o pastor Anderson para fazer essa oração final, impetrar a bênção apostólica. Agradecer também a presença de todos vocês aqui no nosso culto. Dizer que o chocolate que estava na cadeira de vocês é para vocês. Glória a Deus. Queridos, não vou fazer a oração final, não.
porque estava lá atrás, eu já estava na expectativa que ela fosse me chamar, né? Pastor não pode vir à igreja que a gente é chamado para fazer alguma coisa. Mas Deus tocou no meu coração de pedir para uma outra pessoa fazer essa oração final. Reginaldo, por favor. Faça essa oração e despeça o povo, por favor. Amém? A paz a todos. Pego surpresa, né? Mas quem está na casa do Senhor tem que trabalhar, então vamos trabalhar. Sou da Nova Vida Afonso Pena, então fui convidado aqui para estar auxiliando no louvor aqui. Sou grato aqui, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença dos irmãos também. Um culto muito abençoado, palavra viva em nosso coração, né? Então, sou um jovem há muito tempo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de fazer essa oração final, despedir para nossas casas, amém? Gostaria de pedir que as igrejas fiquem de pé, né? Que você leve seus pensamentos ao Senhor nessa noite. Pai amado e querido Deus, nós estamos em Tua presença nessa noite, Senhor. Gratos somos, ó Pai, pela Tua palavra que foi ministrada aqui, Senhor, nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque nós somos sedentos, ó Pai, de Ti. Pai, há aqui uma geração, meu Pai, com força, uma geração nova, ó Pai, que é sedenta pela Tua presença, Senhor. Uma geração que não se cala, uma geração que é viva pela Tua palavra, Senhor. Uma geração que ora, Senhor. Uma geração que busca, Pai, a Tua face, Senhor. Senhor, derrama sobre cada vida aqui, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que a Tua presença imaculada seja viva em nossos corações, ó Pai. Que possamos acender essa chama, ó Pai. Que a presença do Teu Espírito Santo, presença inigualável, Senhor. Ó Pai, começa a levantar aqui, ó Pai, homens e mulheres, Senhor, chamados pelo Teu nome, ó Pai. Uma geração que não se acovarda, Senhor. Uma geração, meu Pai, que se prostra aos Teus pés, ó Pai. Uma geração que não nega o Teu nome, Senhor. Uma geração que se levanta, meu Pai, e fala, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Uma geração que nega, meu Pai, a si mesmo, Senhor, para estar honrando o Teu nome, para estar adorando a Tua face. Uma geração, meu Pai, que é chamada povo eleito, raça eleita, povo santo e santificado, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, e pela Tua graça, meu Pai. Que essa palavra venha, ó Pai, arder em nosso coração, ó Pai. Nessa noite, toma cada jovem aqui, Senhor. Toma cada mulher, cada homem, Senhor, nesse lugar, Senhor. E aviva cada dia mais, Senhor, para estar na Tua presença, para estar batalhando, para estar arrancando, meu Pai, do inferno vidas, ó Pai, que estão caminhando hoje, Senhor. Oh Pai, Tu escolheu cada um que está nesse culto, Senhor. Tu escolheu cada vida aqui, meu Pai. E somos gratos, ó Pai, porque o Teu amor nos alcançou, meu Deus. O Teu amor, ó Pai, nos levantou. O Teu amor tem nos reavivado todos os dias, meu Pai. Oh Pai, a Tua misericórdia, meu Pai, é sobre nesse lugar, meu Deus. Entra no coração de cada vida aqui, Senhor. Entra no coração, meu Pai. Sonda e esquadria cada pensamento nessa noite, Senhor. Toma cada jovem, Senhor, e mostra, meu Pai, o Teu chamado. Mostra o Teu propósito, ó Pai. O propósito da nossa vida é Te adorar, é celebrar o Teu nome, porque para isso fomos criados, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Oh Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença nesse lugar e pelo Teu amor que nos alcança todos os dias, ó Pai. Agora Te pedimos, ó Pai, leva-nos em segurança, leva-nos em paz, em tranquilidade, debaixo, ó Pai, da Tua proteção. Acampa os Teus anjos à nossa volta, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do homem sanguinário, Senhor. Livra do acidente, ó Pai. Visita toda a nossa parentela. Visita a família de cada jovem que está aqui, representando a sua família.
porque o jovem que está aqui é coluna onde passa, é coluna na sua casa, é coluna no trabalho, é coluna na escola, é coluna onde ele estiver, meu Pai, porque a tua palavra diz: aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali será a terra santa, e onde esse jovem colocar a planta dos pés, assim que ele chegar em casa, que todos possam ver a luz do Espírito Santo que há em nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui, ó Pai. Estenda a tua mão, e que o amor de Deus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja para com a sua vida, para com a nossa vida, e todos digam amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a